Eu sou a Caseiras, mas você pode me chamar de Cá. E antes que questionem a peruca, porque eu continuo careca, eu uso peruca às vezes, mesmo quando eu tinha cabelo. E não me sinto mal, tá? Não é porque eu uso peruca que eu me odeio. É porque às vezes eu quero me sentir mais feminina. E aí eu boto uma peruquinha porque eu não tenho a habilidade que outras lindas mulheres carecas têm de ficar femininas com a careca. Eu não tenho. Então eu boto uma peruca, mas eu não me odeio, tá? Não é pra me ridicularizar e não é pra dizer que eu estava mentindo no vídeo sobre aparência, tá? E antes da gente começar, eu vou tirar alguns segundos de vocês pra mostrar o meu fit de hoje, tá? Se liguem. Se liguem. E eu tava de Crocs também, mas eu não estou mais. Porque eu saí de casa, fui pra psicóloga e para o psiquiatra hoje. E com a minha psicóloga, eu trouxe um assunto para debater. Hoje nós iremos falar sobre como estamos emburrecendo. Ah, mas como assim emburrecendo? Eu vou dar aquela conversinha de velho. Que, porque na minha geração era muito melhor. Eu tenho um irmão mais novo de 7 anos. E aí, ele gosta muito de assistir YouTube. E eu também fui uma criança do YouTube. Tanto é que eu estou aqui gravando vídeo agora. E aí, eu vi que ele só assiste bosta. Tipo, coisa de brain rot, sabe? Eu não jogo nem os youtubers de Minecraft, porque eu assistia a mesma coisa. Mas, tipo assim, uns Emily Vick. E aí eu percebi também que o meu irmão, ele não consegue ficar mais de 1 hora vendo um filme. Tipo, ele não consegue assistir um filme a não ser que ele seja de algo do interesse dele. Tipo assim, algo... Por exemplo, o filme do Mario, porque ele gosta muito de ver gameplay do Mario. Então ele gostou do filme do Mario. Mas ele não consegue assistir, tipo, ei, João, vamos assistir um filme? Entendeu? Ele não... É muito difícil disso acontecer. E aí eu percebi que... Foi aí que eu percebi que, nossa, assistir shorts realmente corrói o nosso cérebro. Tá destruindo a porra da nossa cabeça. Tem um TikToker que eu gosto muito, que eu esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar e eu vou colocar o perfil dele. E uma coisa que comentam com frequência nos vídeos dele é que ele é chato, que ele não gosta de nada e que ele questiona tudo. Mas ele não poderia estar mais correto. Porque assim, eu tenho um negócio que pra mim nem tudo precisa ser profundo. Às vezes você chega de um dia cansativo e você só quer sentar no seu sofá e assistir uma besteirinha. Assistir uma coisa sem sentido nenhum, comédia sem pé nem cabeça. E tá tudo bem. Porém, se você for atrás, vai ter uma discussão profunda naquilo que você tá assistindo. Isso é sobre tudo, a não ser que estejamos falando de conteúdo gerado por IA. Porque aí realmente não tem nem uma caloria intelectual, sabe? Ali não tem nada disso. Então, assim, ele comentou uma vez que a ferramenta de comentar fotos no TikTok era pra desestimular a argumentação. E aí eu pensei, tipo, meu primeiro pensamento foi, pô, esse cara tá inventando coisa. Só que aí eu cheguei no vídeo e abri os comentários e só tinha foto, não tinham palavras, não tinham nada. E eu me senti como uma criança de 3 anos que não sabe ler e tem que ver imagens. Eu me senti lendo hieróglifos. E aí eu me toquei de que o que ele tá falando é verdade. A gente não é mais influenciado a debater. O fato, por exemplo, 3 coisas que não se debatem: futebol, política e religião. Só que por que a gente não debate se isso está constante nas nossas vidas? Tipo assim, porque tu quer evitar briga? Por que ao invés da gente ensinar a não falar, a gente ensinar a não brigar? Ensinar a respeitar a opinião do coleguinha. E isso tem que ser ensinado desde jovem. Porque, porra, como é que eu vou querer meter isso na cabeça de alguém que já tá formado? É muito mais fácil formar uma criança do que formar um adulto.
Não que seja impossível, tem muitos adultos que mudam, que estudam, que pensam. Vocês entenderam? Pensam diferente. E isso é muito bom, isso prova que eles ainda estão usando a capacidade que lhes foi dada. Então, assim, qual que é o trauma de botar uma criança para argumentar? Constantemente, as pessoas confundem argumentação com desrespeito. Você perguntar porquê de algo não necessariamente é um desrespeito. Na verdade, eu não consigo ver alguma possibilidade que questionar alguém seja desrespeito. Às vezes a pessoa só quer um motivo. E tá tudo bem. A gente tá sendo tão desestimulado à argumentação porque eu vou meter logo essa. Porque a porra do capitalismo quer que a gente seja burro. Eles querem que a gente continue sem pensar, sem argumentar, sem se tocar do que eles estão fazendo, porque isso é um esquema gigantesco. Todas as pautas que você procurar, pauta LGBT, pauta de racismo, pauta de machismo, tudo isso está interligado. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, por que a gente deveria desestimular a argumentação dizendo que não se discute futebol? Eu vou falar do futebol, tá? É importante. Não se discute futebol, religião e nem política, sendo que são coisas importantes pra gente. O futebol também, porque eu vou falar uma coisa. Futebol é uma paixão brasileira. Não sei se ainda tá tão viva quanto era, porque eu nunca fui muito de futebol, mas eu sei que futebol é muito amado. Todo mundo que mora no Brasil sabe, né? Por favor. Todo mundo lá fora só fala de jogar futebol no Brasil. Vamos levar isso em conta. E tipo, se é uma coisa que a gente ama tanto, uma coisa que faz parte da nossa cultura, por que a gente não pode falar sobre? Por causa da violência. Então por que ao invés de desestimular a violência, a gente desestimula a fala? Tá vendo? Uma coisa não faz sentido, entendeu? Porque você não precisa matar a capacidade intelectual de alguém porque você quer evitar uma morte, uma briga, porque já teve muita morte por causa de futebol, sim. Já teve muita coisa. E tipo assim, talvez se a gente fosse menos violento, a gente poderia conversar sobre qualquer coisa na boa. Entendeu? Assim, o ponto não é ser radical, entendeu? Não é ser radical a ponto de excluir o assunto. O ponto é ensinar as pessoas a reagir, melhorar as pessoas. E eu falo melhorar mesmo, porque não tem possibilidade de que a violência é algo bom. Agora vamos para a religião. Como que alguém vai descobrir a própria religião, vai descobrir algo que é tão importante como a fé? E eu falo que é importante porque se você for ateu, não tem problema nenhum, mas você tem fé em alguma coisa, você tem fé na ciência, você tem fé em Deus, você tem fé em sei lá, em qualquer coisa. Porque é uma coisa que você se agarra, é uma coisa que explica o que você quer entender. Então todo mundo tem uma fé. Então, assim, por que a gente não vai falar sobre religião? Por que a gente não vai falar sobre fé? Quando isso é uma coisa que faz parte da gente. Por que a gente não vai falar sobre política na porra de um país que tá sendo destroçado politicamente? Por que a gente por que a gente não abre a boca pra falar? Por que as pessoas não conseguem ouvir uma crítica? Por que as pessoas não conseguem discordar das outras sem perder a amizade? Claro que eu, por exemplo, não vou ser amiga de alguém que politicamente defende ideias que vão contra a minha pessoa, como, por exemplo, a homofobia. Eu não vou ser amiga de uma pessoa homofóbica. Mas eu também não preciso dar 80 tiros na cabeça dela. Entendeu? O que a gente precisa não é de mais violência. A gente precisa ensinar. A gente precisa mudar. Porque não adianta a gente tentar recorrer ao sistema, porque o sistema é cheio de homens brancos héteros cis que vão cagar na nossa boca. Entendeu? Não adianta. E é por isso que a gente está emburrecendo. Porque a gente não aprende. A gente está sendo constantemente boicotado. Porque eles não querem que a gente pense. Eles não querem
que a gente evolua, que a gente tenha pensamentos lógicos. Porque quando a gente tem pensamentos lógicos, a gente nota que a sociedade inteira tá agindo de forma ilógica. E eu não tô dizendo isso pra tentar te convencer, eu tô dizendo um fato, porque se você parar, estudar e pensar, você vai perceber isso. Você vai perceber que tem normas sem sentido que a gente segue, que tem padrões impostos e que tem uma merda gigantesca acontecendo com milionários que estão na política trabalhando para próprio benefício. Então, assim, procurem, se não quer ler um livro, procura algum vídeo que explique, procura algo que vai dar sustância pro teu cérebro, mas não leva isso no literal não, tá? Leiam, por favor, leiam, nem que seja um arquivo científico na internet mesmo, tá? Por favor. E, tipo, comecem a questionar as coisas, parem de aceitar tudo que falam pra vocês. Sabe quando você tem, tipo, 6 anos e seu pai diz, vai tomar banho. Aí você diz, por que eu vou tomar banho? Aí ele, não interessa, cala a boca e vai. E você só aceita e vai. Porque você não tem capacidade de entender o porquê. Só que você cresceu e agora você tem capacidade de entender o porquê. Você tem como construir essa capacidade. Então por que você tá sentado esperando a merda acontecer, esperando tudo desabar pra fazer alguma coisa? Por que você não vai fazer alguma coisa agora? Por você. Não é pela sociedade, é por você. Quando você faz algo por você, como estudar, como se informar, você tá fazendo um favor gigantesco pra sociedade. Porque menos uma pessoa burra é um ganho. É um ganho se cada um se informar um pouquinho. A gente vai poder informar mais pessoas, a gente vai poder mudar a perspectiva, mudar quem tá no poder, mudar tudo. Eu sei que é uma visão muito utópica. Eu sei disso. E eu não tô esperando que esse vídeo exploda e que o Brasil mude. Eu não tô esperando isso. Eu tô dando a minha perspectiva do que aconteceria. E eu sei que não vai acontecer desse jeito, a não ser que as pessoas comecem a se tocar. E eu estou fazendo a minha parte. Eu estou me informando, eu estou tentando alertar vocês. E não que eu seja um grande número, mas é alguma coisa. Então, assim, pode ser que eu tenha lombrado muito agora. Falar que, tipo... eu sei que nem todo mundo tem essa facilidade em se informar. Eu sei que não é todo mundo que tem condição, mas é isso que eu tô falando. Se pessoas que têm condição se informarem, se pessoas que podem fazer isso se informarem e mudarem a perspectiva, as pessoas que não têm condição, elas vão ter a oportunidade. Foi um papo aqui hoje. Eu precisava tirar isso do meu peito. É isso. Então, um beijo e tchau!